Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e hoje temos assuntos muito interessantes e importantes para conversarmos aqui. Mas antes eu quero agradecer a todos vocês que têm feito nosso portal crescer tanto. Hoje, se vocês observarem, nós temos mais audiência aqui, uma série de canais tidos como conservadores, canais de direita, canais bolsonaristas, que começaram muito antes do Portal do José, com todo o apoio que eles têm, né? Então, quando nós alcançamos uma audiência muito representativa, isso é motivo da gente ficar muito feliz. E se você está chegando agora, convido você a se inscrever também no nosso portal, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, a dar o joinha, porque a gente vai chegar mais longe. E para você que já é inscrito, eu vou pedir para você convidar uma outra pessoa que você conheça para conhecer também o nosso portal, se inscrever, para a gente continuar aqui nessa trajetória. Vamos aos temas. Hoje a CPI estava programada para receber o governador do Amazonas. Ele entrou com uma medida junto ao STF e ele acabou escapando, pelo menos por enquanto. O Bolsonaro, nas suas redes e lá no cercadinho, disse que a ministra Rosa Weber deu uma vacilada com esse tipo de decisão. É uma coisa curiosa essa frase do Bolsonaro, porque o governador é aliado dele. O governador fez tudo aquilo que o Bolsonaro indica. O governador, se for envolvido em corrupção, ele é um aliado político do presidente da República. Ele esteve com Pazuello. As pessoas que morreram na situação mais degradante morreram no estado do Amazonas com um aliado do Bolsonaro. Então, eu não entendi qual foi essa fala dele de não querer de não ficar feliz com essa decisão da Rosa Weber. Mas os fatos vão aparecer. Outra coisa que foi discutida e votada também foi a quebra de sigilo de várias personagens que já passaram pela CPI e outros que ainda irão passar. Sigilo telefônico, telemático, enfim. Esse tipo de decisão vai acarretar que tipo de fato novo no meio dessa história? Para nós que já sabemos que nós somos governados por um grupo de assassinos, de irresponsáveis, de insensíveis, de vigaristas, para nós isso não vai acarretar grandes mudanças. Simplesmente a gente vai ter mais provas materiais dessas situações todas que eu acabei de falar. Muitas pessoas entram aqui, às vezes ficam com uma grande interrogação. Pô, o José não tem medo de ser processado? Gente, nós, enquanto cidadãos, fiscalizando o poder público, a gente só poderia ter algum tipo de receio se a gente estivesse fazendo algum ato de forma leviana e irresponsável, de forma mentirosa. Se eu estivesse aqui xingando aleatoriamente o presidente, de vigarista, de vagabundo, de salafrário, enfim, um xingamento vulgar. Mas não é isso que a gente faz aqui. O que nós fazemos aqui é apontar fatos e criar as conclusões ou tirar as conclusões a partir desses fatos. Um presidente da República que mente descaradamente e essas mentiras acarretam resultado morte, como é que a gente pode tratar dessa situação de uma forma polida? Eu até vou conversar com outras pessoas que eu conheci aqui nas redes, que viraram amigos, pessoas que são formadoras de opinião, que têm seus canais também, para a gente fazer chegar até a CPI do Senado uma sugestão deles mostrarem cenas que os grandes veículos de comunicação não mostram. Porque os grandes veículos, como eu tenho dito a vocês, têm feito uma cobertura asséptica e fazendo uma cobertura assim, sem mostrar para o povo brasileiro as entranhas do problema, não sensibiliza o povo brasileiro. Então muita gente acaba caindo nas mentiras do Bolsonaro e do bolsonarismo sem ter uma leitura crítica da realidade. Se vocês observarem as coberturas dos principais telejornais à noite, vocês vão ver que o nome do Bolsonaro muito raramente ele é citado. Isso eu já apontei desde o começo, quando começou a pandemia, que havia esse trato jornalístico de não colocar o Bolsonaro numa situação de desgaste político a ponto dele sofrer impeachment. Porque se ele sofre impeachment, o Guedes vai junto. E se o Guedes for junto, toda a quadrilha, todo tipo de gangsterismo que está acontecendo no nosso país, em plena luz do dia, ele também sofre uma desaceleração. Então eles preferem manter uma pessoa que está assassinando o povo brasileiro à frente do governo do nosso país do que dizer a verdade, provocar uma situação de insustentabilidade de uma figura como essa à frente da presidência da República. E aí a gente fica perplexo com esse tipo de editorial aqui. É o editorial cara de pau, né? O editorial diz o seguinte, o jornal Globo:
a rede de mentiras e desinformação no Palácio do Planalto. Gente, me desculpem as moças e as senhoras, estão de sacanagem? Eles estão agora descobrindo que o Bolsonaro mente só agora? Eu tenho falado isso desde quando começou a pandemia, quando o Bolsonaro dizia que o Supremo Tribunal Federal cerceou a liberdade dele, enfim, ele fala coisas absurdas do tipo, estou vendo que a inflação está aí, de fato, os produtos no supermercado estão aumentando muito, mas isso é resultado da política do fique em casa. E aí as redes bolsonaristas vão replicando essas mentiras e ele vai mantendo uma base de sustentação política de uma forma absolutamente surreal. Ontem o Bolsonaro teve num culto. Não que ele seja religioso, que ele conheça a Bíblia, que ele pratique algum mandamento bíblico, muito pelo contrário, né? Mas, mais uma vez, ele desinformou e atacou a vacina e atacou a China. Gente, nesse trecho aqui, diz ele, e repetiu a tese de que as mortes por Covid-19, que se aproximam de 500 mil, são superdimensionadas. Então, quer dizer, o próprio Ministério da Saúde, o consórcio de órgãos de comunicação que estão levantando esses dados, estão todos mentindo. Os cartórios estão mentindo, os médicos estão mentindo, os hospitais superlotados são fruto da nossa alucinação. Disse ele, o presidente também contestou a eficácia das vacinas, defendeu o uso da hidroxicloroquina, cuja ineficácia no tratamento da Covid está comprovada, mas dessa vez ele foi além. Disse que não fosse a suposta fraude nos dados desses e outros medicamentos já descartados pela ciência, o país teria o menor índice de mortes por Covid-19 no mundo. O presidente exaltava no discurso supostos êxitos do governo até o início da pandemia, quando fez insinuação contra a China. Eu não tenho provas, mas esse vírus nasceu de um animal ou de um laboratório? Questionou. Eu tenho na minha cabeça de onde ele veio e para quê, mas isso está aqui entre nós. Então, é um servidor público, o mais alto servidor público da nação, que mente para o povo brasileiro, induz as pessoas a um comportamento que leva à morte, e como é que a gente pode tratar essa figura, senão de chamá-lo de assassino e um governo de assassinos e psicopatas. Então, eu vou sugerir para que os senadores comecem a exibir imagens que, fora do Brasil, estão sendo exibidas. Quando a gente pega aqui, por exemplo, o jornal, a revista Intercept não, desculpa, gente, o The Economist, que é uma das mais prestigiosas revistas de economia do mundo, e nós não estamos falando aqui de um povo de esquerda, não. É o povo ligado ao sistema financeiro internacional. Mas a leitura que eles estão fazendo do Brasil e a cobertura é muito mais realista. Eu vou colocar só um trecho aqui desse material que eu tive acesso ontem e que já tem mais de 500 mil visualizações na Europa. Vamos acompanhar aqui o trecho aqui, vamos lá. Dead by the city's police in the bloodiest favela raid in Rio's history. And to top it off, the city's hospitals are struggling to cope with COVID-19. This is just one city in a country of more than 200... Gente, é uma matéria de 15 minutos. Dá para colocar legenda, não está legendado, mas você no teu laptop você pode usar essa ferramenta. E vocês vão ver algumas imagens que a gente não vê aqui na Globo, na Bandeirantes, na Record, enfim, que sempre fazem uma matéria ou matérias assépticas. Escondem o rosto das pessoas, é quase uma coisa distante. Então, as imagens realísticas de pessoas passando todo tipo de problema nas enfermarias, na porta dos hospitais, a agonia das pessoas que estão buscando um tipo de tratamento para suas sequelas, a falta de oxigênio, os enterros das formas como eles foram realizados, as faltas de vagas, conversar com motoristas de ambulância, com os enfermeiros, com os profissionais, humanizar essa situação para que essas figuras que aparecem lá na CPI, elas se deem conta do que está acontecendo, porque senão a gente fica lidando só com dados e a gente se perde, que nós temos mais de 480 mil pessoas enquanto eu estou falando com vocês hoje. Isso não pode ser esquecido. Então, as imagens têm que ser mostradas para, ao final, comparar com as aglomerações que o presidente faz e, portanto, o resultado morte que isso acarreta e perguntar para as pessoas, pelo menos para elas, moralmente,
elas fiquem registradas para toda a história, aonde é que elas estavam no meio dessa história. Perguntar para elas, como é que o senhor se sente ao ver essas imagens? O senhor não sente nenhum tipo de constrangimento, não? O senhor não sente vergonha? O senhor tem vergonha na cara, não, de estar defendendo um governo que está fazendo esse tipo de situação? O que o senhor tem para dizer para essas famílias aqui? O que o senhor tem para dizer para as famílias que estão buscando tratamento agora por conta das sequelas? O que o senhor tem para dizer para as crianças que ficaram órfãs? E aí eles têm sempre aquele roteiro, né? Nós lamentamos profundamente cada uma das vidas. Lamentam nada, não lamentam nada, porque os psicopatas simplesmente não têm alma. E as pessoas que aceitaram trabalhar nesse projeto de assassino coletivo aqui do nosso país, ou de assassinato coletivo, essas pessoas não podem ser tratadas, gente, com polidez. Elas têm que ser tratadas com dureza, porque elas não estão no campo privado, elas estão no campo público, elas estão ali para cumprir uma função de proteção da nossa saúde e da proteção do povo brasileiro. A gente vai vendo situações que vão explicando também tudo isso que está acontecendo. Vou começar aqui por essa notícia que saiu do Valor Econômico. Dando conta aqui, não que o governo federal quisesse divulgar essas informações, mas é porque, como nós obedecemos protocolos, né, universais sobre a economia brasileira, então os dados sobre a economia elas foram divulgadas agora e o jornal Valor Econômico teve acesso. O que diz essa matéria? Com pandemia e militares, passivo da União avança 49%. O que diz a matéria aqui é que muita gente perdeu dinheiro no nosso país, mas tem uma fatia de servidores públicos que foi aquinhoada, embora a gente esteja nessa crise. O Tesouro ainda passou a considerar uma provisão total a longo prazo de 703 bilhões, referentes a benefícios com militares, inativos 405 bilhões e pensões militares 298 bilhões. A maior parte desses pagamentos será feita para o Exército. Então, gente, estamos todos passando muitas dificuldades no nosso país. Mas quem o Bolsonaro conseguiu cooptar para dentro do governo e para quem está fora, eles estão vivendo uma realidade paralela. Eles, por exemplo, eles não sofrem muito com esse tipo de situação aqui, ó. Quem vai ao supermercado está vendo que os preços estão subindo. E aí a gente vai vendo o Bolsonaro mentindo, né? Ah, os preços estão subindo, eu reconheço, mas é a política do fique em casa. Isso é uma vigarice, né? E aí como é que eu vou ter receio de alguém me processar por conta de uma coisa dessa? Eu estou falando mentira? Alguém pegar um fato, um presidente da República, e mentirosamente dizer que aquilo é causa de uma coisa que não é? O que eu vou dizer? Ah, o presidente está equivocado? Não, ele está fazendo isso de forma deliberada. Essa situação do relatório do Tribunal de Contas da União foi um crime gigantesco. Se vocês assistissem o presidente no cercadinho, ele inventa uma história vigarística de dizer que os números estão superdimensionados porque os governadores receberiam mais dinheiro pelo número de mortos em cada um dos seus estados. E para justificar que estão pedindo mais dinheiro, eles decretam o lockdown, porque o lockdown seria a comprovação que os números estão muito elevados. Gente, é uma coisa assim criminosa, e aí não dá para a gente ficar pegando leve nessa história, e impressionantemente, isso que eu estou dizendo para vocês, você não vê no Jornal Nacional. Se vocês me deixassem, o pessoal da Globo aí me deixasse, porque eu tenho formação para isso, coordenar o Jornal Nacional durante um mês, vocês iriam ver como é que a realidade informativa no Brasil seria outra, mas vocês não vão deixar nunca, né? Que alguém com algum tipo de compromisso com a verdade coordene um telejornal de vocês aí. E aí tem uma coisa interessante, né? Porque o bolsonarismo, ele está atacando também a credibilidade da Rede Globo, que tem que ser criticada, tem que ser atacada mesmo, porque é uma instituição que está contra o povo brasileiro. Mas a Globo está suportando esse tipo de situação, como eu digo a vocês, porque eles estão lucrando na área econômica como eles podem. Bom, eu queria falar de outros assuntos aqui, eu anotei aqui mais algumas coisas, enfim. Nós estamos aí com o discurso do pessoal, os animadores da senzala, de que esses grupos bolsonaristas nas redes, né, que a economia está crescendo. Mas está crescendo para quem, cara pálida? As pessoas que estão fazendo compras em supermercado, elas estão perdendo. As pessoas estão com custo de vida mais alto. E vocês pensam que o governo está preocupado com a inflação? Não. A inflação, quanto maior for, melhor para o governo. Sabe por quê, gente?
Porque quanto maior for a inflação, maior será a arrecadação de impostos da máquina pública. Como o Guedes conseguiu assaltar o servidor público e congelar salários durante 2 anos, e isso se replicou em vários níveis dos entes federativos, no final da história sobra uma gordura, porque o governo arrecada mais em reais e gasta menos com servidores públicos, não repôs servidores públicos, não fez novos concursos públicos, está esmagando a educação, está esmagando a saúde, aí sobra um dinheiro. Sabe o que eles fazem com dinheiro? A maior parte é para rolar os juros da dívida, rolar a ciranda financeira. Portanto, são fatos. Nós estamos diante de um governo que tem um psicopata, um insensível, à frente da presidência da República, alguém que diz as coisas que ele diz, que mente deliberadamente como ele mente, assessorado por pessoas que têm essa comunhão com ele, vigaristas da fé que lhe dão apoio, inclusive nesses segmentos, utilizando da boa-fé do povo brasileiro. E na área econômica nós temos todo tipo de assalto, privatização, de venda, de degradação contra o povo brasileiro. E para finalizar, gente, como eu prometi para vocês, no nosso papo de ontem, eu falei das eleições no Peru, mas tem uma coisa que a gente tem que comentar aqui com vocês, rapidamente, que é o que está acontecendo aqui nos nossos vizinhos. A Colômbia está mais de um mês em guerra civil, greve geral, várias cidades fazendo manifestações todos os dias, mais de 160 mortos, mais de 180 desaparecidos, mais de 130 lideranças comunitárias, lideranças indígenas, sindicais, que foram assassinadas também. E nós não vemos isso pelos meios de comunicação. Essas cenas aqui, gente, são cenas que estão se dando todos os dias em várias cidades colombianas. Contra a força pública que intenta retomar o controle na via com as tanquetas, lançando chorros de água e também... Todos os dias estão acontecendo esses tipos de acontecimentos na Colômbia. Um governo que está atrelado à narcomilícia, a polícia vai para a rua para reprimir a população civil e tem milicianos atirando contra o povo colombiano. Então, a gente não vê isso nos noticiários, não vê ninguém falando em OEA, ajuda humanitária e que o presidente da Colômbia é um ditador, a gente não vê nada disso, né? Se fosse na Venezuela, vocês imaginem o que queria acontecer. E dentro dessa história, como a gente sempre discute alguma coisa aqui de política latino-americana, a gente já tinha antecipado aqui que o Pedro Castillo iria ganhar as eleições no Peru. Foi uma zebra histórica, porque é uma pessoa que correu por fora contra a mídia peruana, contra a elite peruana, contra os partidos ultraconservadores no Peru, e ele conseguiu vencer essas eleições. Se utilizou na reta final uma tentativa de associar o Pedro Castillo ao comunismo, né? E o povo peruano não caiu nessa milonga, acabou elegendo o Pedro Castillo. E para quem não conhece, a gente só vê a figura dele um pouco caricata, né? Porque ele é uma pessoa que está com chapéu, você pensa logo que é uma figura diferente demais, uma pessoa ridícula, mas é um professor rural com muito conteúdo. Eu vou colocar só um trechinho para vocês verem a fala dele em relação à educação nesse debate aqui com a Keiko Fujimori, que está questionando as eleições lá no Peru, como fazem todos os derrotados de direita para deslegitimarem os processos políticos eleitorais, como aconteceu na Bolívia, aconteceu no Equador, aconteceu no México e agora está acontecendo também no Peru, né? Mas só que a Keiko recebeu hoje um mandado de prisão porque ela conversou, ela está sendo investigada na Operação Lava Jato do Peru e ela conversou com quem ela não poderia conversar por decisão judicial. Vamos pegar o trechinho aqui da fala do Pedro Castillo. De los niños, pero ¿qué hago si el niño, aparte que tiene problemas internos familiares, el niño se duerme en el aula? El problema educativo es un problema estructural, es un problema, es una tarea compartida de toda la sociedad. Recuperemos la escuela. Então ele fala, gente, ele é um professor muito interessante. Ele fala da importância da educação e eu vi uma fase do debate dele lá dizendo assim, olha, nosso problema principal é educação, o segundo problema é educação, o terceiro é educação. Então, essa candidatura vitoriosa no Peru, ela promete também ajudar com que os ventos da sanidade, os ventos da fraternidade, os ventos do bem-estar entre as nações aqui da América Latina, eles soprem com muita força. Nós aqui vamos
ajudar esses ventos na medida do possível. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.